Olha isso aqui. Mais uma edição afetiva. Eu vou abrir com vocês, mas eu quero mostrar, discutir hoje esse conceito de edição afetiva. Isso foi um nome que um seguidor, leitor caríssimo lá do Instagram deu para o tipo de edição que, de certo modo, ela tem uma relação com a nossa história de leitor, né? Eu falei para vocês no último vídeo que eu estava atrás dessa edição aqui do Gilead e não da edição nova, porque essa era a edição que eu via as resenhas lá no começo dos anos 2000, quando esse livro saiu, né? E o conceito da edição afetiva, para mim, vem da minha relação com as bibliotecas que eu frequentei quando eu era mais nova. São 3 bibliotecas que fazem parte da minha história. Eu sou originalmente do interior de Minas, mas eu moro aqui no Espírito Santo, sempre fiquei indo e voltando. E aqui tem uma biblioteca pública, ela até mudou de lugar agora, mas eu frequentei muito essa biblioteca nos anos do ensino médio, ensino fundamental. Na minha escola do ensino fundamental tinha uma biblioteca também, na do ensino médio também, e eram edições que eu via pelas prateleiras. Eram edições que eu via resenhadas nas revistas que a gente lia na época. E depois chegou um momento em que eu comecei a adquirir livros. Eu quero essa edição. Já tem a edição nova, mas eu quero essa edição aqui na minha estante. Separei aqui alguns exemplos para mostrar para vocês. Esse livrinho, O Queijo e os Vermes, do Carlos Ginzburg, que eu ainda preciso ler, eu comecei só. Esse livro ficava nas estantes da biblioteca do ensino médio. Sempre tinha esse livro. Eu acho que fazia parte do currículo como é que eu vou dizer? Dos livros selecionados pelo MEC, não sei. Mas eles estavam lá, esse livrinho eu via sempre. Esse livro, se eu não me engano, tem edição nova. Mas eu falei, eu quero ter esse livro aqui. Vocês estão entendendo? Esse livro eu também via pelas bibliotecas do ensino fundamental e médio. Eu já falei desse livro outras vezes aqui, Europa Saqueada, os destinos dos tesouros artísticos europeus no Terceiro Reich, na Segunda Guerra Mundial. Quando leremos, gente? Não sei, mas dá um quentinho ter esse livro aqui, dá um quentinho. Loucura de leitor, vocês sabem do que eu tô falando, né? Os 10 Amigos de Freud, do Sérgio Paulo Rouanet, já mostrei esse livro várias vezes, já falei que ia ler. Esse livro que eu já li, eu tenho essa edição. Isso é para mostrar para vocês. Esse é o livro que tá nesse pacotinho, creio eu. A edição de Uma História de Deus, da Karen Armstrong, que eu comprei numa viagem, esse aqui. Gente, ó, livro, papel, jornal americano, as edições amarelo, tá? Saibam disso. Mas esse livro eu via pelas estantes lá também. E ele é um dos principais, assim. E eu vou mostrar pra vocês aqui se eu conseguir abrir essa caixa. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir com vocês rapidinho. A gente vai conversando e vai abrindo. Vocês entenderam? Esse aqui, nossa, esse aqui eu via, eu queria ler. Mas, poxa, é um livro muito grande, a gente não tem maturidade, a gente não tem energia para ler esses livros quando a gente é mais novo, né? Que é Uma História de Deus. Essa edição, gente, é muito afetiva. Tá amarelada, claro, porque são livros do final dos anos 90, né? Então, mas aí, ó, tá intacto o miolo. Aí é diferente. Agora você pode ler naquela edição. Isso aqui é muito afetivo, muito mesmo. Karen Armstrong é uma ex-freira inglesa que escreve sobre religião hoje em dia, uma ótima escritora. As memórias dela são uma das minhas favoritas. Gosto muito. Outras que não são nem tão afetivas, mas eu fiz questão de ter O Rumo à Estação Finlândia, do Edmund Wilson, um dos livros mais bem escritos de não ficção que eu já li. Eu vi a primeira edição lá, não é afetivo, mas eu peguei, tá? Esse aqui eu não vi, esse aqui foi, se eu não me engano, o primeiro livro publicado pela Companhia das Letras. E eu tenho, de certo modo, uma relação também afetiva com essa editora, porque no final dos anos 90, começo dos anos 2000, era a editora que saía mais resenhas dos livros na imprensa, e é uma editora que tem um catálogo excelente, assim, irretocável. Eles não publicam nada ruim, eu acho, né? E eu tenho essa coisa com a Companhia das Letras. Inclusive, tenho edições vintage. Quando eu vejo assim num sebo,
eu acabo pegando. Isso aqui não são edições afetivas, né? Mas eu, por exemplo, adquiri a Mulher Calada, da Janet Malcolm, sobre a vida e a obra, as questões editoriais em volta da Sylvia Plath, os manuscritos do Mar Morto, outro livro do Edmund Wilson, provavelmente um dos meus escritores de não ficção favoritos, O Julgamento de Sócrates. Todos esses livros aqui estão publicados agora naquelas edições Pocket, né? Que é aquela que eu mostrei do Wilson. Mas eu gosto das edições Vintage da Companhia das Letras, inclusive tem um catálogo deles, que eles publicaram em 2013. Nem sei como é que eu consegui isso aqui, gente. De vez em quando eu vou assim, folheando e falo, nossa, essa edição é legal, quero ter. Aqui, uma edição do Cláudio Lévi-Strauss aqui. Olhar, escutar, ler. Olha só, acabei de ver. Vou atrás. Eu tenho o catálogo deles. Eu gosto das edições da Companhia das Letras. Esse livro também estava sempre nas prateleiras das escolas. Esse livro do Carl Sagan tem edição hoje Pocket, mas eu fiz questão, demorei para encontrar uma edição boa, mas consegui. A questão da edição afetiva, muitas vezes, é um livro que você não dá para nem ler. Quando que eu vou ler isso aqui, gente? O iluminismo como negócio, do Robert Darnton. O Robert Darnton escreve sobre o livro, né, gente? O objeto, o livro, a importância cultural do livro em certos momentos históricos. Isso aqui, gente, é uma história enorme. Uma história da publicação da enciclopédia, do Diderot, e como que esse livro se tornou um best-seller naquela época. E os editores vendiam e contrabandeavam, escondiam e tal. É um negócio, né, que se criou em torno da enciclopédia, lá nos anos 1700 e alguma coisa. Olha que coisa bonita essa edição. Quando lerei isso? Não sei. Mas tem que ter aqui, né? Tem coisas que você tem que ter. Esse livro, eu lembro quando saiu resenha nas revistas, o Questão de ênfase, da Susan Sontag. Esse livrinho do Marcelo Gleiser sempre tinha nas escolas, o livrinho que ele escreveu, um cientista brasileiro, né, gente? Da aula nos Estados Unidos. Esse livro foi muito comentado na época, sempre tinha nas escolas também. Um livro que eu comprei a edição Pocket, eu cheguei a adquirir a edição Vintage, a edição afetiva, que tem uma ilustração daquele pintor russo, mas ele estava muito amarelado aqui no corte, e na época eu tinha toque com isso, eu acabei me desfazendo, mas eu quero isso aqui, ó. Isso aqui eu quero a edição Vintage também. O Tudo que é Sólido se Desmancha no Ar, do Marshall Bergman. Isso aqui é um grande livro, ensaio sobre a modernidade, gente. O modernismo na arte, na arquitetura. Nossa, muito afetivo. Essa coleção do Peter Gay, que escreveu aquela biografia do Freud, que hoje é reeditada em uma edição diferente, que eu também queria ter a edição original, uma amarela assim grande. É a coleção desse historiador sobre a experiência burguesa da rainha Vitória Freud. Isso aqui é um livro sobre a introspecção. Eu ainda quero ler esse livro de cabo a rabo. Isso aqui, gente, tem toda uma coleção, eu acho que são 4 volumes. Eu já vi na estante virtual que tem todos os outros num preço razoável, eu vou adquirir. Só tem um que é o Cultivo do Ódio, que é muito grande e ele tá muito caro lá, mas eu vou pegar as outras edições. Isso aqui eu comprei, gente, eu comprei mesmo numa livraria que tinha aqui na cidade, custou R$35. Tinha chamada Livraria Opus, e eu tava escrevendo outro dia sobre essa livraria, ela sumiu, né? Sumiu com as livrarias. Olha só, uma cidade pequena aqui do interior do Espírito Santo tinha uma livraria. Não tem mais, né? Acabou-se, não volta mais. Um dos livros mais importantes da minha vida, O Sexo, Arte e Cultura Americana, da Camille Paglia, eu consegui. Esse aqui não está reeditado, nada da Camille Paglia está reeditado no Brasil, eu acho. Pelo menos que foi lançado pela Companhia das Letras. Eu tinha o Personas Sexuais, infelizmente me desfiz dele. Os Diários de Victor Klemperer. Esses são os diários, Testemunho Clandestino de um Judeu na Alemanha Nazista. Eu li muito desse livro na época que eu estava lendo a bibliografia do Hitler, porque ele vai mantendo um diário, né, desde o comecinho daquela opressão do nacionalsocialismo contra a comunidade judaica, o que foi acontecendo dia a dia. É muito interessante. Eu fui lendo junto com a biografia,
ele escrevendo sobre os episódios, mas depois eu acabei parando. Olha esse livro, lembro quando esse livro foi lançado, tinha uma edição, né? Tinha uma coluna na revista Veja que era o que estou lendo, e alguém postou lá que estava lendo esse livrinho aqui, e eu falei, eu quero ler também, mas não li todo, né? Como se faz uma tese? Tem edição nova, mas eu queria essa. Essa aqui eu via nas prateleiras da biblioteca da faculdade. E isso aqui, gente, outro dia, eu acho que saiu uma matéria na revista The New Yorker. Alguém estava comentando, algum escritor do staff deles escreveu um artigo sobre esse livro, como que esse livro vai muito além da questão de escrever uma tese em si, como que ele ensina a gente, esse livro tem uma mensagem maior, ajudar a gente a pensar como intelectual, como acadêmico. Eu quero reler esse artigo do The New Yorker, eu vou ver se eu deixo linkado aí. Uma história dos povos árabes. Esse aqui ficava na biblioteca pública aqui. Quando que eu lerei, gente? Uma história dos povos árabes. Mas olha que edição bonita, vintage, linda, linda, linda. No dia que eu recebi isso, eu fiquei muito feliz. Ela tá em ótimo estado, não tá tão amarelada. É isso. Isso aqui eu li, acho que resenha na época que foi lançado. Stephen Jay Gould é um paleontólogo, eu acho que é A Montanha de Moluscos de Leonardo da Vinci. Ele escreve sobre... Ele faz divulgação científica similar ao que o Carl Sagan faz, eu acho. Dizem que escreve muito bem. Vou até deixar separadinho esse livro aqui, quero ler um pouco desses ensaios. Tá aqui. Só para dar um exemplo para vocês, ó, tá vendo esse livrinho aqui no Ar Rarefeito, de Jon Krakauer? Esse tem edição antiga, mas eu não tenho tanta relação afetiva, então eu preferi comprar mesmo, é normal. Só para dar um exemplo para vocês que não é todo livro, né? E aí, conta pra mim qual que é a sua edição afetiva favorita, quais que você tem, tipo, olha, essa edição que eu li no tempo da escola, esse aqui que eu tenho aqui, vamos compartilhar sobre esse aspecto tão particular aqui dos leitores, essa comunidade de leitores. Gostou do vídeo? Dá o joinha e vamos bater papo sobre livros. Até a próxima!